Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Nós estamos aqui, passamos um tempo de estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos tratando sobre o tema Ele vai voltar, e tem sido um tema muito edificante para a nossa igreja, para a nossa vida. Aqui eu, reverendo Jonatas, fazendo a abertura desse estudo. Nós teremos a colaboração de mais irmãos. Nós estamos trabalhando e estudando sobre esse tema, mas de maneira especial neste módulo que nós estamos estudando sobre este tema, falando a respeito do milênio. Começamos na quarta-feira passada, falando a respeito do milênio, conversamos sobre os pré-milenistas históricos e também os pré-milenistas dispensacionalistas. Nós conversamos sobre a tese de que cada um deles defendem e acreditam. Falamos sobre os fundamentos bíblicos e as refutações bíblicas com respeito a cada tema. Hoje nós vamos estudar sobre dois novos temas dentro deste módulo sobre a volta de Jesus Cristo, falando ainda sobre o milênio. E teremos a participação de dois irmãos da nossa igreja, né, Reza? Isso aí. Hoje nós teremos aí o Fábio, que é bacharel em teologia, formou pelo Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, e ele vai trazer para a gente esse tema específico que diz respeito ao pós-milenismo. Então ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso aí. E o seminarista Michel, está estudando ali no Seminário de Belo Horizonte, vai falar um pouco para a gente a respeito da corrente amilenista, um outro pensamento aí que diz respeito ao milênio, que inclusive é o pensamento aqui que a gente defende, né, como o senhor falou na semana passada. Então vamos prestar bastante atenção aí nesse estudo, que com certeza vai ser algo enriquecedor para as nossas vidas, e que Deus assim te abençoe. Amém. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. O pós-milenismo, o nome é sugestivo, tá? Pós-milenismo. Então, Jesus, ele retorna após um período de milênio, tá? E essa concepção, chamada pós-milenismo, ela, segundo esse ponto de vista, nós teremos aí um período aqui na Terra em que haverá uma grande expansão, né, do Evangelho. Eles acreditam que o avanço e o crescimento da igreja a cada dia vai aumentar, como as águas cobrem o mar, e com esse avanço, né, o mundo vai tornando-se cada dia mais melhor do que nós temos hoje. Uma proporção cada vez maior da população vai sendo cristianizada, segundo eles, vai se tornando cristãos, e essa população, entendendo que eles irão ser cristianizados, evangelizados, eles vão se amoldar aos padrões de Deus. E gradualmente, essa era milenar vai se estabelecer. Não são 1000 anos literais, mas é uma era milenar onde a paz e a justiça vai reinar perfeitamente, de forma plena. Então, ao final desse período, né, haverá então ali o retorno de Jesus. Nós teremos o novo céu, nova terra, e todo o processo de julgamento de Jesus. Então, desse ponto de vista do pós-milenismo, a gente percebe que existe um grande otimismo, com relação ao Evangelho. Historicamente, a gente vai perceber também que muitos pregadores, né, muitos pregadores compartilhavam dessa visão pós-milenista. Jonathan Edwards, Charles Hodge, vários
pregadores e teólogos do passado. É uma percepção que existe, né, de Apocalipse, capítulo 20, como a gente tem visto, com base na interpretação de alguns textos da Escritura que entendem dessa forma. É muito importante entender, irmãos, que essa característica, a principal característica do pós-milenismo é esse excesso de otimismo acerca desse evangelho que se espalha por todo o mundo, né? Foi muito comum essa visão pós-milenista em tempos de reavivamento na história, em tempos em que não haviam guerras, não tinham muitas crises econômicas, financeiras e mundiais. Então se difundiu muito essa percepção e certamente consolidou-se essa visão por parte de muitos pregadores, igreja, liderança da igreja. Agora, o que a gente tem que pensar? Quais seriam as principais objeções em relação a esse ponto de vista pós-milenista? Será que, de fato, a Escritura, a Palavra de Deus, ela vai trazer subsídios e condições para que a gente, de fato, leve e entenda que o pós-milenismo é bíblico? Creio que não. No meu ponto de vista, creio que não. Por quê? Porque, nesse ponto de vista, a gente tem algumas argumentações, né? A primeira resposta aos argumentos pós-milenistas é que, em relação, primeiro, à Grande Comissão, né? A Grande Comissão fala de uma autoridade que foi dada aos cristãos para que evangelize, de fato, espalhe o evangelho a toda criatura, mas, segundo alguns estudiosos, a gente vai perceber que a grande questão é quanto desse poder Cristo usará para conseguir o crescimento e a cristianização plena mundial da população. Então a gente percebe que não há uma evidência clara nas Escrituras de que, de fato, essa evangelização, essa cristianização, vamos dizer, seja absolutamente plena e todos os cristãos se converterão de alguma forma. Isso é uma pressuposição, mas não é uma evidência clara nas Escrituras. O segundo ponto é sobre alguns textos que eles utilizam para defender, por exemplo, a parábola da mostarda, do fermento, que haverá um grande crescimento ali do reino de Deus. Esse crescimento vai ser gradual. Só que esses textos eles não falam exatamente da dimensão desse crescimento. Então, por exemplo, nesses textos, por exemplo, a parábola da semente de mostarda, não nos diz que a árvore cresceu até encher toda a terra. Tá? A gente também não tem nada que diz sobre a amplitude e o efeito dessa influência. Então, por exemplo, se 5% da massa ficou levedada, ou se 95% não ficou, enfim, a gente não tem ali exatidão para que a gente possa afirmar que, de fato, haverá uma cristianização plena e absoluta de toda a população mundial. Tá? O terceiro ponto é em resposta a esse excesso de otimismo em relação ao mundo e que ele cada dia mais vai se tornando melhor. Isso também não está em perfeita harmonia com as Escrituras, porque a gente vai perceber que a maioria, ou melhor, muitos textos, e principalmente aqueles que Jesus ressaltou, a gente vai perceber que o mundo, de alguma forma, ele não está melhorando. A gente vive aí uma pandemia nesse momento, um momento de crise profunda, única na história, e em toda a história a gente vai percebendo que as crises vão aumentando. E é interessante notar que a modernização das sociedades, as tecnologias, isso tudo muitas vezes, em muitos casos potencializa a comunicação. A gente vê uma população cada dia mais ansiosa, o progresso moral,
as questões morais se diluindo, né? Índices sem precedentes de drogas, infidelidade conjugal, pornografia, homossexualidade, rebelião contra Deus, né? E a gente vai percebendo que, de fato, o mundo ele vai caminhando, né, para tempos difíceis. E a gente tem muitos textos que falam sobre isso, né? Então não dá também para a gente acreditar que o mundo, ainda que Deus esteja no controle, que as coisas estão melhorando, né? Os últimos tempos serão difíceis. A gente sabe que existem vários textos que aprovam essa ideia, né? Uma outra também questão que é importante a gente observar é que no Novo Testamento existem muitas passagens, principalmente a de Jesus, quando ele trata sobre a porta estreita. Ele não fala que vai ser tão fácil assim as pessoas buscarem a Deus, ou melhor, Deus eleger e trazer os seus eleitos. Tá? A gente sabe que Jesus disse em textos importantes, por exemplo, quando ele fala, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. A porta, ela é estreita, né? O caminho é apertado e conduz, e são poucos os que acertam com ela ou entram nela. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Então a gente, em vez de ensinar que a maior parte do mundo se tornará cristã, né? Jesus aqui parece estar dizendo que, de fato, os salvos dos seus eleitos não são muitos, são poucos, né? São poucos de fato. Contrária a essa ideia também do pós-milenismo, a gente vê que Paulo ele prediz algumas coisas antes da volta de Jesus. Então, na volta de Jesus não vai haver assim esse excesso de otimismo quanto aos tempos difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, é um texto seríssimo que deixa claro que os tempos serão muito difíceis. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, dando forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Então fica muito claro para nós que os tempos, cada dia, são mais difíceis. Tá? E aí tem 2 Timóteo 3,12 também. E finalmente Mateus 24, de 15 a 31, que vai falar sobre a grande tribulação que vai preceder a volta de Cristo. Então, a cada dia que passa, enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus, as coisas não ficarão mais fáceis, as coisas ficarão mais difíceis. Tá? E não é esse o posicionamento dos pós-milenistas. Então, eu termino com esse texto de Mateus 24, 15 a 31, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Tá? Então aqui vai falar sobre essa grande tribulação que acontecerá na volta, à segunda vinda de Jesus. Ou seja, aqui retrata não um mundo absolutamente pleno cristianizado, tá? Pelo contrário, um mundo de muito sofrimento antes da volta de Jesus, de muita maldade e de uma grande tribulação que excede inclusive todos os períodos da história. Todos os períodos da história. Será um momento difícil. Então, meu irmão, que Deus te abençoe nessa reflexão sobre o pós-milenismo. Importante saber que a interpretação, como a gente tem visto, a interpretação de Apocalipse é algo muito sério, muito importante você entender. Tá? Apocalipse, ele numa perspectiva reformada, ele não trabalha com necessariamente uma cronologia, tá? Ele trabalha com sessões, e isso é muito importante você entender para que você tenha uma boa interpretação, principalmente dessa sétima sessão, que a gente costuma dizer, do ponto de vista de William Hendricks, por exemplo, um grande teólogo e hermeneuta que trabalha na linha reformada.
Então, a gente vai perceber claramente que essa sétima sessão, que é o Apocalipse capítulo 20, 21 e 22, ali nós temos a consumação, a definição realmente e a derrota do grande inimigo, é Satanás. E nessa perspectiva, de fato, é como se João ali ele estivesse recontando pela sétima vez e última vez aquilo que está acontecendo e que vai acontecer. A interpretação de Apocalipse, a gente deve ter muita cautela, e é uma bênção estudar, entender, compreender e aplicar a nossa vida isso. E, independente de qualquer interpretação, a gente sabe que Jesus vai voltar e que nós devemos estar preparados para pedir razão de todo aquele, todas as pessoas, todos aqueles que pedem razão da nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós esperemos a volta de Jesus com alegria, sabendo que Ele vai voltar e vai levar os seus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma boa noite a todos vocês. Boa noite aos nossos irmãos de Laranjeiras, aos irmãos de Serra Dourada, aos irmãos de Colina de Laranjeiras. O desejo do meu coração é que você continue sendo abençoado por Deus através desses estudos que estão ocorrendo nas quartas-feiras. Estudos esses que têm como objetivo principal te dar entendimento a respeito da palavra do Senhor. E como é importante, meus queridos irmãos, ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Dando seguimento ao nosso estudo dessa quarta, mais um estudo conforme foi divulgado a respeito da escatologia ou das correntes escatológicas. Escatologia, como já foi definida por algum dos nossos irmãos, é o estudo das últimas coisas, é uma ramificação da teologia sistemática que visa estudar as doutrinas bíblicas, as doutrinas fundamentadas na palavra do Senhor, e a escatologia é uma ramificação da teologia sistemática, uma doutrina importantíssima para entendermos o fim dos tempos, uma doutrina conhecida como a questão das últimas coisas. Então, num tempo onde nós estamos vivendo, um tempo único em que estamos vivendo de pandemia, surge sempre em nossa mente, no nosso coração, uma dúvida: será que nós estamos vivendo o fim dos tempos? Será que essa pandemia é um sinal do final desse tempo, dessa era? Bom, como tem sido dito e como tem sido anunciado e defendido pelos nossos irmãos, existem basicamente 4 correntes escatológicas, o pré-milenismo, o amilenismo, o pós-milenismo e uma corrente mais nova, uma corrente dos últimos séculos, chamada de dispensacionalismo. E eu fiquei responsável em falar a respeito do amilenismo. Eu gostaria de, antes de falar a respeito do amilenismo, algumas considerações básicas a respeito dessa corrente escatológica. Em primeiro lugar, o amilenismo ele é defendido por ampla maioria dos teólogos reformados. O que eu quero dizer com isso é que o amilenismo é a corrente escatológica que, por exemplo, a nossa querida IPB defende. Então, é a corrente escatológica que, consequentemente, nós cremos, pois é fundamental lermos as Escrituras e percebermos como que essa corrente escatológica tem base bíblica para acreditarmos nela. Portanto, essa primeira consideração, ela é salutar, ela é importantíssima para o nosso entendimento. Nós, como presbiterianos, como reformados, como crentes no Senhor, cremos que o amilenismo é a visão bíblica a respeito do fim dos tempos. Em segundo lugar, quando nós afirmamos que o amilenismo é uma corrente com visão bíblica, nós não queremos de forma alguma
fazer um julgamento a respeito dos irmãos que creem nas outras correntes escatológicas. É muito importante termos muita humildade ao falarmos das questões últimas das coisas, por questões bem simples. Uma é que isso diz respeito apenas ao nosso Deus. 2 é que a Bíblia, apesar de Apocalipse ser um livro profundamente escatológico, que fala das questões dos últimos tempos, não nos dá todas as dicas a respeito do final dos tempos. Se fosse assim, teria apenas uma corrente, né? Se fosse tão simples de entender as correntes escatológicas, nós teríamos apenas uma corrente e não teríamos divisão quanto a esse assunto. Pois bem, e depois dessas duas pequenas considerações, eu gostaria de falar a respeito do amilenismo. Você tem percebido que durante esse estudo de correntes escatológicas, a todo momento, nós estamos falando a respeito de milênio. O nome já diz, amilenismo. É uma corrente que não considera o milênio como 1000 anos. Vamos ler as Escrituras para você entender isso? Apocalipse capítulo 20, e a palavra milênio só vai ocorrer aqui nesse texto, e em mais nenhum outro livro da Bíblia você vai encontrar algum autor sendo tão enfático a respeito do milênio como João foi aqui no Apocalipse. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Apocalipse no capítulo 20, versículos de 1 a 6, a palavra de Deus diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Primeira vez que 1000 anos aparece aqui. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Segunda vez que 1000 anos aparece. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Terceira vez que aparece a palavra 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quinta vez. Pois bem, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos, conforme eu falei anteriormente, que a palavra milênio só é dita aqui nas Escrituras. E quando nós falamos de amilenismo, meus queridos irmãos, nós estamos falando de uma doutrina escatológica que não crê que o milênio são 1000 anos literais. Ou seja, esses 1000 anos não são 1000 anos seguidos, né? Contando nós estamos no ano de 2020, como se o milênio iniciasse em 1020, né? Então, não são 1000 anos literais, mas sim figurado. Por que há essa defesa a respeito desses 1000 anos não literais? Em primeiro lugar, nós estamos tratando de um livro, de um gênero chamado apocalíptico. E esse gênero, ele é profundamente figurado. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, nós observamos que ele tem muitas alegorias, muitos textos que nos traz à mente figuras, a símbolos, números, né, onde todos esses números, símbolos e letras querem indicar alguma informação. Por exemplo, se nós acreditássemos que o livro de Apocalipse ele é literal,
nós teremos um grande problema a respeito da salvação, porque o livro diz a respeito dos 144 mil que são salvos na Bíblia, mas nós compreendemos que este número é um número figurado, não é um número literal, né? É como se a obra do Senhor tivesse um limite, e quando atingisse esse número, nós não poderíamos mais anunciar a palavra do Senhor. Em segundo lugar, esses 1000 anos que é relatado aqui neste texto, no texto de Apocalipse, capítulo 20, eles querem indicar para mostrar um período longo de anos, né? Não são 1000 anos literais, mas sim um período longo de anos, seja décadas, séculos, enfim, um período muito longo de anos. E esse período é chamado de milênio. E que o reinado de Cristo, preste muita atenção, pois essa é uma característica muito importante dos amilenistas, que o reinado de Cristo já iniciou com a sua primeira vinda. Portanto, quando nós lemos aqui os 1000 anos indicados neste texto de Apocalipse 20, dos versículos de 1 a 6, se referem a que período? Primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. O que está neste meio aqui significa milênio. Milênio figurado, não é um milênio literal. Então, hoje nós estamos vivendo ainda na dispensação da primeira vinda e aguardando a segunda vinda do nosso Salvador. E nós já vivemos no Evangelho do Reino do Senhor, conforme ele mesmo disse lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 23. Mas esse reino, é muito importante nós entendermos também que esse reino, meus queridos irmãos, é de natureza espiritual. Esse reino é de natureza espiritual, tanto que na carta aos Coríntios ele vai dizer que o véu foi rasgado. E agora nós podemos, como Igreja Santa do Senhor, nós temos livre acesso ao nosso Deus, por mediação do teu Filho Jesus Cristo, que rasgou o verbo através da sua morte. Então, pense comigo, esse reino é um reino espiritual, não é um reino material. Nós não vivemos num reino onde estamos debaixo de uma teocracia. O nosso governo não é uma teocracia, nós vivemos sim numa teocracia espiritual, onde quem governa as nossas vidas é Jesus Cristo, é o Espírito Santo e é Deus, o Deus encarnado na pessoa de Cristo, o Deus poderoso, o Deus Espírito que habita dentro do nosso coração. Portanto, esse reinado, esse reino, ele é espiritual. E Cristo age neste reino através da sua igreja. Essa é uma importante característica também dos amilenistas, porque uma outra corrente escatológica vai dizer que Cristo vai agir através de Israel. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que Cristo vai agir diretamente de Israel. Nós cremos profundamente que Cristo age através da sua igreja e que através da sua igreja ele reina neste mundo. É por isso que eu e você, que outrora éramos gentios na carne, hoje somos convidados a participar desta maravilhosa família do Senhor, que povoará os céus, que povoará uma nova terra, um novo céu, e onde habitará a justiça, e onde Cristo reinará para todo sempre com o seu povo eleito. Então, há algumas diferenças básicas do amilenista para as outras correntes escatológicas. Em primeiro lugar, nós não cremos no milênio no sentido literal, nós cremos no milênio no sentido figurado. Em segundo lugar, o reino de Deus já é visível através das nossas vidas. Então, o reino de Deus, que foi inaugurado na sua primeira vinda e que vai findar na sua segunda vinda, o período que está entre as duas vindas do Senhor é caracterizado pelo milênio. E quando terminar este milênio, aí haverá julgamento, haverá ressurreição dos mortos, e todas as correntes escatológicas creem nisso, no julgamento dos santos do Senhor, no julgamento daqueles que serão punidos pelo Senhor,
tanto daqueles que foram predestinados para a vida eterna, tanto para aqueles que foram condenados para o fogo eterno. Haverá também a ressurreição dos mortos, né, onde nós estamos fadados e onde nós teremos os nossos corpos ressuscitados. Duas ênfases que eu gostaria que você lembrasse a respeito do amilenismo. Sentido figurado, e que a igreja ela é a recebedora das bênçãos pactuais, ou seja, tudo aquilo que foi prometido no Velho Testamento, do Velho Testamento, a respeito da vinda do Messias, tudo aquilo que foi prometido por Deus a respeito dos pactos que ele realizou, isso não está confinado ao território, à nação de Israel e muito menos aos judeus. Isso está confinado à igreja do Senhor. É essa a posição que nós cremos. É por isso que hoje, enquanto IPBL, enquanto congregação, nós cremos que a corrente escatológica, a posição bíblica a respeito deste texto é o amilenismo. Eu espero que Deus te abençoe, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração a respeito deste texto. Se você puder depois ler esse texto, é um texto maravilhoso, e meditar a respeito deste texto, não a fim de defender a sua corrente escatológica, não com o objetivo de argumentar contra as outras correntes escatológicas, mas ter no coração a convicção de que Jesus Cristo retornará, de que Ele vai voltar, de que a sua mensagem ela deve ser pregada e de que o arrependimento, a confissão dos pecados deve ser realizado ainda nesta vida, para que possamos receber graça e misericórdia da parte do nosso Senhor, para com o objetivo de morarmos eternamente com Ele nos céus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus tenha falado com você através dessas poucas palavras. Forte abraço, meus queridos irmãos. Maravilha, mais aí uma aula muito boa para todos nós aqui, com certeza abençoador. E nós recebemos aqui algumas perguntas que, de fato, são dúvidas que precisam ser respondidas, dúvidas que muitas vezes você já se perguntou. E nós temos aqui, por exemplo, uma primeira pergunta. Qual que é a linha de pensamento defendida pela IPB, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, no que diz respeito ao milênio? Já foi respondido ao longo dos nossos estudos aqui, desde quarta-feira passada, hoje também, mas isso é sempre bom reforçar. Qual é a linha de pensamento defendida por nós, presbiterianos? É a linha de pensamento amilenista, né? Nós cremos na não literalidade do milênio, ou seja, não são 1000 anos literais, mas é um período de tempo aí que se compreendeu desde a primeira vinda de Cristo Jesus a esse mundo. Desde o nascimento de Jesus, nós já entendemos que ali se inaugurou esse período não literal do milênio. Então nós temos aqui essa primeira pergunta respondida. Com certeza você pode olhar a partir dessa resposta, ter uma outra visão bíblica acerca de toda essa ideia do milênio, que vai trazer paz ao seu coração, sem ficar preocupado quanto a período de tempo, né? Sem marcar a hora aí que Jesus vai voltar, né? Dia, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Mas a única certeza que temos é com certeza essa, que Jesus vai voltar. Não se preocupe com o tempo. Nós cremos que já vivemos no milênio e cremos que Jesus voltará. E a segunda pergunta, Red, nós temos aí. A segunda pergunta é porque existem interpretações literais e não literais, porque nós conversamos, Michel aí reforçou, com respeito aos amilenistas, que somos nós, que nós cremos neste período milenar, como disse o reverendo Jonatas, nós já vivemos nele, desde a época de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo ele não vai ter um tempo para reinar, mas ele já está reinando. Aliás, Deus ele nunca desceu do seu trono ao longo de toda a história. E ao longo de toda a história a gente percebe que Deus ele sempre esteve no seu trono. Isaías capítulo 6, ele vai deixar muito claro para a gente esta grande verdade, e não apenas no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento em especial, nós vemos o reinado de Jesus Cristo através da sua igreja, que somos nós. E por que então interpretamos literalmente alguns textos, outros não literalmente? É muito
A gente precisa explicar, porque nós estudamos no seminário uma matéria chamada hermenêutica, que trata sobre a interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica, que fala sobre a interpretação da Bíblia. A hermenêutica, ela nos explica, né, para entendermos a interpretação e sermos o mais fiéis possível aos manuscritos, àqueles que foram inspirados por Deus para nos trazer a mensagem do próprio Deus, é que a Bíblia ela se divide por temas. E ela não está agrupada, aqui tem uma Bíblia, ela não está agrupada cronologicamente, embora Gênesis seja o primeiro livro e Apocalipse, o livro da Revelação, o último livro. A Bíblia está agrupada por temas. É como se você fosse numa biblioteca e lá a biblioteca, ela para organizar, para sistematizar, ela é organizada por temas. Se você quiser saber procurar livros sobre psicologia, você vai na área de psicologia. Você quer procurar livros sobre a área de filosofia e aí por diante. Então, a Bíblia ela é dividida por temas e nós precisamos, ao interpretar a Bíblia, ao estudar e interpretar a Bíblia, sabermos qual é o tema literário deste livro. Nós temos o Pentateuco, que são os cinco livros da lei, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos, nós temos a profetas maiores, nós temos os profetas menores, temos o Novo Testamento, os livros dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos, que registra o início da história da igreja. Nós temos as cartas de Paulo, foram diversas cartas que Paulo escreveu, e temos as cartas gerais, né? Cartas destinadas às igrejas e cartas gerais, cartas escritas por Pedro, por João e por outros autores, até autor desconhecido, como o caso de Hebreus, que não tem um autor revelado na sua carta. Alguns acreditam que tenha sido Paulo que tenha escrito a carta aos Hebreus, mas não há uma definição exata, né? Quem tenha escrito o livro, a carta de Paulo, carta aos Hebreus. E também o livro da Revelação, que é Apocalipse. E a gente não pode ler o livro de Apocalipse como ler o livro de Atos dos Apóstolos. Eu disse na quarta-feira passada, e hoje o Fábio, no estudo, ele reforçou aquilo que nós dissemos na quarta-feira passada, que você tem uma forma de ler o livro de Apocalipse. Ali não conta apenas uma história, do primeiro capítulo ao último capítulo, capítulo 22. Ali são 7 sessões muito bem divididas, contando a mesma história. Então são 7 sessões que o livro de Apocalipse ele traz para a gente, contando de uma ótica, dentro de uma ótica diferente, cada um uma ótica diferente, mas narrando a mesma história. O nascimento de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a volta de Jesus Cristo. A gente tem que entender que a Bíblia ela precisa ser interpretada pela própria Bíblia. Isso o Bruno ele falou na quarta-feira passada, muito bem, sobre esse ponto importante. A Bíblia, ela mesma se interpreta. E é importante a gente interpretar a Bíblia sabendo que existem essas divisões temáticas que vai nos ajudar a compreender. E a outra questão é a questão cultural. A questão cultural, que nós entendemos que a Bíblia, ao ser interpretada, muitas questões práticas foram reveladas ao tempo da época, né? E que não pode ser trazido para os nossos tempos hoje. Por exemplo, é o uso do véu na igreja, é o caso da interpretação, que há uma discussão muito grande hoje sobre o papel da mulher dentro da igreja. Acredito eu que Paulo estiver, quando falou à igreja de Corinto, estava falando sobre alguma coisa cultural, pontual, na vida daquela igreja. Então, e as questões simbólicas, né, que Apocalipse está recheado de palavras que trazem para a gente
um significado simbólico, que se refere a alguns tipos de animais, que se refere aos números, né, a simbologia dos números. Então há muitas coisas que nos ensina na palavra de Deus que nós temos que aprender, ter a atenção para não traduzir tudo de forma literal. E no caso dos números, este 1000 anos, para a gente, nós interpretamos não literalmente. Não haverá um tempo de 1000 anos onde Jesus reinará. Mas esse tempo, ele já está sendo contabilizado, né, na nossa história humana, dentro de um reinado de Jesus Cristo. E temos uma terceira pergunta e última pergunta. Verdade. A gente tem sempre reforçado essa questão do milênio aqui, nessa temática desses 2 últimos estudos, exatamente porque muitas vezes é um tema que, de repente, pessoas não gostam até mesmo de ler o livro do Apocalipse, né, porque talvez traz algum medo aí, né? Verdade. E aí a gente trouxe essa temática exatamente para trazer paz, trazer conforto ao nosso coração quanto a essas questões. A terceira pergunta, ela começa com uma afirmativa que nós já fizemos aqui no que diz respeito à segunda vinda de Cristo Jesus. Nós cremos nisso. Cremos que Cristo Jesus vai voltar, apesar de que nós já cremos que Ele está aqui, né, como já temos afirmado, né, nos estudos anteriores, Ele já está aqui, o reino de Deus já se faz presente entre nós, o Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas, né? Então, sim, cremos que ainda Jesus Cristo vai voltar, porque foi Ele mesmo que afirmou isso. Ele vai voltar. Naquele momento em que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, né, depois de haver ressuscitado, veio um anjo do céu, né, ficou ali na frente dos discípulos e falou: o que vocês estão olhando para o céu, né? Vocês estão olhando para o céu aí como quem está aí apavorado, alguma situação aconteceu, o que está acontecendo com vocês? Creiam, do mesmo modo como Ele subiu, Ele vai descer também. Então isso é afirmado nas Escrituras. Nós cremos que Jesus vai voltar. Só que como viver agora diante dessa realidade? E essa pergunta tem que ser respondida exatamente com tranquilidade, com paz no coração. Como a gente viver diante dessa realidade que Jesus vai voltar? Muitos têm vivido com medo, preocupados diante de uma situação de que eu vou ter que acertar contas agora da minha vida com Jesus, vou ter que responder minha vida toda diante dele. De fato, isso vai acontecer, né? Nós vamos responder diante do nosso Deus, diante de Cristo Jesus, a nossa vida inteira, mas com o nosso coração em paz, crendo que salvação é só Jesus que pode dar para nós. Quando o livro do Apocalipse fala que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, isso nos traz esse conforto, porque a nossa vida vai ser exposta ali. Realmente, nós vamos prestar conta de tudo, mas nós temos essa certeza de que o nosso Deus, em Cristo Jesus, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele é quem nos salvou, Ele é quem nos deu a salvação, foi Sua graça salvífica nas nossas vidas. Não existe mérito nenhum na salvação. Nada que nós possamos fazer para ser salvo, não é verdade? Então, assim, como viver nossas vidas diante dessa realidade que Jesus vai voltar? Nós já vivemos nesse milênio, já vivemos no período em que Jesus reina, como o Rev Davidson falou, Ele sempre reinou, Deus nunca saiu do trono, nós vivemos dentro dessa realidade, mas pelo fato de que muitas vezes a gente tem essa visão de que tudo diz ao nosso respeito, né? Mas agora nós olhando para toda a interpretação bíblica, diz respeito a Deus e o que Ele está fazendo na história, não diz respeito à minha vida, à sua vida, não, diz respeito ao que Deus está fazendo. Então isso tem que trazer paz ao nosso coração. O Evangelho, a palavra de Deus como um todo, ela diz respeito àquilo que Deus tem feito na história. E Ele está redimindo todas as coisas. Deus vai consertar de forma assim, literal, né, tudo aquilo que foi estragado pelo pecado. Então, na segunda vinda de Cristo Jesus, nós vamos ter essa humanidade restaurada, a natureza, toda a criação restaurada. E agora, como nós vivemos isso? Vivemos com paz no coração. Vivemos com essa certeza de que Ele vai voltar. Vivemos com essa certeza de que Ele comissionou cada um de nós a fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Um dia nós fomos alcançados por essa mensagem do Evangelho. O Evangelho não ficou restrito ao povo judeu, né? Como a corrente que nós vimos no pré-milenismo acredita, né? Dos judeus ali, que eles vão se fortalecer, vão crescer, enfim. Cremos também, de fato, que muitos judeus se converterão ao Evangelho. Mas um dia essa mensagem chegou a nós, gentios. Nós cremos nesse Evangelho. Jesus Cristo nos alcançou com a sua graça. E agora a nossa missão é essa, espalhar essa mesma mensagem de amor de um Deus que entregou o seu único Filho, ou seja, entregou tudo por nós. E essa mensagem tem que ser proclamada por nós. Como viver diante de toda essa realidade do milênio? Viver obedecendo a Cristo Jesus. Viver
permanecendo em Cristo Jesus. Ele mesmo ensinou isso: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. As palavras de Cristo Jesus também têm que permanecer em nós, em cada um de nós. E como nós podemos vivenciar todas essas coisas? Respondendo em obediência à palavra de Deus. Então, vivamos com essa certeza: Cristo Jesus vai voltar. Vivamos com essa certeza de que temos que ser obedientes à palavra e à vontade do nosso Deus. E com certeza vai ser algo assim, já tem sido revelador para cada um de nós, mas vai ser algo que, quando Jesus Cristo voltar, nós vamos perceber como que valeu a pena viver em obediência aqui à palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Muito bom. Nós estamos aqui encerrando, assim, este módulo, deste tema que temos tratado. Ele vai voltar. É uma certeza que nós temos, uma convicção do nosso coração, diante da crença daquilo que a gente aprende e crê na palavra de Deus. Nós não apenas cremos, mas também nós pregamos e anunciamos. Esse é o nosso papel como igreja. Anunciar que Cristo ele há de voltar para buscar a sua igreja. Nós continuaremos esse tema na próxima quarta-feira, não mais neste módulo, mas com um novo módulo com este tema. Que Deus te abençoe, que Deus te alimente com essa esperança, e nós vamos encerrar com a oração pelo reverendo Jonatas. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos um tema tão relevante no meio cristão, um tema que, como já falamos aqui, talvez trouxe muita dúvida, trazia muita dúvida às pessoas, mas que esse tema, o estudo desse tema possa ter clareado tantas questões que um dia já estivemos em dúvida. Que o Senhor continue trazendo paz ao nosso coração diante dessa temática, que possamos ler a palavra do Senhor sendo totalmente guiados, instruídos pelo Espírito Santo do Senhor. Nós, como homens, não temos condição de ler a Tua palavra e interpretar da maneira correta. Por isso que nós cremos na soberania do Senhor, nós cremos que o Senhor mesmo nos ajuda, nos auxilia na interpretação da Tua palavra. Deus, continue nos abençoando. Nós não merecemos nada do Senhor, mas cremos que o Senhor é esse Deus amoroso, que vai revelando a nós a Sua palavra, que vai nos guiando, que vai nos instruindo. Continue trazendo paz ao nosso coração diante de tantas interpretações que nós precisamos ter da Tua palavra. Que a cada estudo bíblico nós possamos ter o nosso coração confortado com a Tua palavra, que a voz do Senhor acalme o nosso coração, o nosso pensamento, que o Senhor continue sempre presente nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado, porque isso tem sido assim até o presente momento e cremos que continuará sendo dessa maneira. A presença do Senhor em nós, através do Espírito Santo. E muito obrigado por essa garantia, por essa certeza de que temos que o Senhor vai voltar. E essa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe.